Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã linda, maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes, porque Deus está conosco. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que a graça e a bênção de Deus venha sobre nós no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! E nós estamos falando sobre o que é evangelismo. O que é evangelismo, a parte 2 do nosso estudo aqui, ensinando técnicas de evangelismo, ensinando a essência do evangelho e do ID de Jesus. Nós estamos baseados em Mateus 28, 19 e 20, onde a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tá bom? Então, o recado de Deus aqui é ir, é avançar, é pregar, é falar de Jesus para as pessoas. E nós estamos falando um pouquinho sobre isso, sobre a essência do Evangelho, o que é o Evangelho, quais são as boas novas que nós temos que ensinar para as pessoas. E vamos continuar a partir da onde a gente parou. Lucas 9, 27 fala: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se, né, e siga-me. São os 3 elementos do preço do discipulado cristão. Ou seja, nós aprendemos que a essência do evangelismo deve ser levar as pessoas a compreender o preço do discipulado. E essa essência do evangelismo consiste em se começar a pregação com as exigências de Deus acerca do ser humano. É por causa do fato de que a lei de Deus não vem sendo pregada devidamente que há tanto evangelismo superficial nos nossos dias. Tantos cristãos superficiais que ainda não entenderam o preço do discipulado. Então, examine a questão por meio, por exemplo, do próprio ministério do Senhor Jesus. E você não poderá evitar a impressão de que, vez por outra, longe de pressionar as pessoas para que o seguissem, ou seja, seguissem a Jesus e se decidissem por ele, Jesus colocou grandes obstáculos no caminho deles. Por exemplo, dizendo que a porta, né, é estreita, o caminho é curto, é apertado, é difícil, que conduz a vida eterna, foi o que Jesus falou. É como se Jesus estivesse dizendo: você percebe o que você está fazendo? Você já calculou o preço do discipulado? Você percebe onde isso poderá levá-lo na sua vida pessoal, familiar? Você sabe o que significa negar-se a si mesmo e diariamente tomar a sua cruz e seguir-me? É o que Jesus pergunta para mim e para você lá em Lucas 9, 23. Ou seja, o evangelismo autêntico, em virtude da doutrina do pecado, sempre deve ter início pela pregação das exigências da lei do Senhor. Ou seja, o que Deus exige, o que Deus espera de nós seres humanos, pecadores, que precisamos nos alinhar novamente com o céu, nos arrependermos dos nossos pecados e vivemos uma vida de quebrantamento, humildade, reconhecimento de erros e falhas diante do Senhor. Ou seja, a humanidade está diante da santidade de Deus. Os homens são confrontados pelos seus requisitos e pelas consequências dos seus pecados. Muita gente tem vontade, né, de anunciar o evangelho, porém muitas vezes esbarram na dúvida acerca de como evangelizar as pessoas. Na verdade, esse é um ponto crucial para que a tarefa do evangelismo seja realizada de forma correta. Ou seja, não passe o pano, né, na cabeça das pessoas, né? Não, fale a verdade. A verdade às vezes fere, dói, mas é necessário para salvar os pecadores do inferno. Infelizmente, muita gente acaba evangelizando de modo completamente equivocado. Consequentemente, os resultados desse evangelismo tornam-se diretamente oposto ao esperado, não gerando o resultado que deveria gerar. Há casos também que outros objetivos são priorizados e, em situações assim, o evangelismo passa a ser apenas um tipo de desculpa para se conquistar
tais objetivos. Presta atenção, evangelizar é entregar o que também recebemos da parte de Deus. É proclamar que Cristo morreu por nossos pecados. Só poderá evangelizar verdadeiramente aquele que recebeu o evangelho de Jesus. Ou seja, em primeiro lugar, devemos evangelizar porque amamos a Deus. Isso já é o bastante para nos motivar a fazer com que Ele, Deus, como Criador, seja adorado pelas suas criaturas e seus filhos, de maneira que deve ser, sem dúvida nenhuma. Quer outro motivo melhor do que esse? Do que adorar a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder? Certamente não há. Por amarmos a Deus, naturalmente devemos proclamar a sua palavra, as suas boas novas. Evangelho significa evangelion, as boas novas de salvação, as boas novas de vida eterna. Por isso proclame a sua palavra, que a sua palavra seja proclamada e exaltada através da sua vida. Lembre-se, se necessário for, use palavras, senão que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras. Ou seja, a principal motivação para a evangelização é fazer com que Deus seja glorificado entre os homens, através das nossas vidas. Paulo afirma que os homens tiveram conhecimento de Deus, mas infelizmente não glorificaram como Deus. É o que diz Romanos 1, de 16 até Romanos 3, 20. Se amarmos a Deus, obrigatoriamente obedeceremos os seus mandamentos, e um dos seus grandes mandamentos é a grande comissão, é o ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tá bom? Quais são os motivos que nos levam a evangelizar? Por que eu evangelizo as pessoas? O primeiro dele é o propósito da vinda de Cristo. Jesus está voltando, por isso nós precisamos pregar o evangelho, a fim de que o máximo de pessoas sejam salvas, sejam levadas conosco para o céu. O primeiro propósito, um primeiro motivo que nos leva a evangelizar é a vinda de Jesus. Tão grande era o amor de Jesus pelas almas que ele não hesitou em tomar para si o pecado de todos nós, de toda a humanidade. O Filho de Deus se ofereceu por nós como um sacrifício de valor eterno e infinito. Ele nos ama tanto que anseia estar conosco todo o tempo, em todo lugar, com a sua presença gloriosa. E ele prometeu voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, o corpo místico de Cristo, formado por todos os tempos, todas as eras, por todos os cristãos, lavados pelo sangue do Cordeiro e selados com o Espírito Santo da promessa. É o que diz Efésios 1, 12 e 13. A segunda motivação do porquê precisamos evangelizar é porque foi uma ordem de Jesus. Uma ordem de Jesus, um mandamento de Jesus. A palavra é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15 e Mateus 28, 19 a 20. Como igreja de Cristo, na terra nós temos uma tríplice missão. Primeira missão, com Deus, ou seja, a primeira coisa que temos que fazer ao recebermos a Cristo é conhecer ao Pai e aprender a confiar nele em toda e qualquer circunstância. João 17, 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Segunda missão, além de termos essa missão com Deus, essa ordem de Deus, é também uma missão com ela mesma, com a própria igreja. A segunda missão da igreja é com ela mesma, ou seja, para com seus membros. O salvo não poderá pregar o amor se ele não for vivido e cultivado dentro das comunidades cristãs, das igrejas, das congregações. Se não vivemos a vida cristã, como é que nós falaremos de Cristo ao mundo? A nossa mensagem se propaga não apenas com palavras, mas com atitudes cristãs, virtudes e qualidades do próprio Cristo encarnadas em nós. E a terceira missão, além de com Deus, além de com ela mesma, a igreja, a terceira é com o mundo lá fora, com o mundo. É a terceira ênfase da missão de Deus, da ordem de Jesus.
A missão para com o mundo é de levar o evangelho aos pecadores, aos perdidos, e reconciliarmos eles com Deus, por intermédio de Cristo. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação, concedendo-nos tal ministério confiado de sermos embaixadores do Rei Jesus. É o que diz 2 Coríntios 5, 18 a 20. A nossa incumbência é essa, sermos embaixadores de Cristo. Será que nós falharemos ou seremos efetivos, eficazes na proclamação, no querigma de Deus, na proclamação do Evangelho de Jesus? Lembre-se, nós somos testemunhas, como salvos, testemunhamos do amor de Deus e da salvação de Cristo Jesus, bem como da sua morte e da sua ressurreição, Atos 2, 32. Temos também a natureza divina, possuímos a sua natureza, a natureza divina, significa que nós vivemos debaixo da vida de Cristo, temos a mente de Cristo, Colossenses 3:3. Possuímos também o mesmo sentimento que houve nele, Filipenses 2:5. E devemos amar as almas perdidas assim como ele amou. E por último, o desejo de repartir. O amor de Cristo em nosso coração leva-nos a repartir o que temos de bom. Não podemos permitir que as pessoas continuem nos caminhos escabrosos que trilhávamos antes, mas devemos trazê-las para a luz em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra traga luz ao teu coração, que você compreenda a grande missão do evangelismo. Dá um joinha, deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir conosco nesse ministério evangelístico, profético, da palavra de Deus. E também tem todas as informações da igreja. Um grande abraço, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.